E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. É uma alegria ter você aqui comigo em mais uma segunda-feira à noite, onde nós podemos realmente estar aqui nos capacitando, nos preparando para sermos embaixadores do reino. Essa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, um irmão de comunidade, perguntando o que é ser embaixador do reino. Então, o embaixador é aquele que, aonde está, ele é a representação do seu país, né? Então, se existe lá a embaixada do Brasil, aonde for, lá ele é o representante da nação. Então, você é chamado a ser um embaixador do reino, porque aonde você estiver, você é um representante de Cristo, você é um representante do reino dos céus. Por isso, todos nós somos chamados a sermos embaixadores do reino. Por isso, eu quero te convidar a poder realmente, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, poder aí ficar por dentro de todas as nossas atividades, ativar o sininho para você receber as notificações, para você realmente poder estar por dentro de tudo aquilo que nós estamos preparando para você. Sobretudo nesse tempo de quaresma, nós estamos podendo realmente nos aprofundar em verdade, na oração, no jejum, na esmola, aonde nós queremos chegar até você é através das nossas redes sociais. Por isso, você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não nos acompanha no Instagram, siga as nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição, você acha bem facinho, tá bom? Lembra de participar de forma ativa nos nossos comentários, porque você não está apenas assistindo, você está aqui sentado ao meu lado, realmente participando. Não é apenas assistir uma conversa, não, você está junto aqui comigo, junto à mesa, aprendendo, se capacitando, se preparando para ser um embaixador do reino, tá bom? Então, sem mais delongas, quero acolher o nosso convidado hoje, e já esteve aqui conosco uma vez, mas é uma alegria poder receber mais uma vez nosso bispo Dom João. Uma salva de palmas a ele. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Dom João. Obrigado, saudação a você então que agora nos assiste, vendo ou ouvindo. Isso aí. Amém. Estou aqui à disposição com aquilo que eu puder colaborar. Amém, amém. Que alegria poder, mais uma vez, estar aqui com o senhor hoje, trazendo um podcast um pouco mais direcionado, né? Digo que é realmente uma- um, um querer no meu coração que a gente possa trazer temas também. É muito bom quando a gente traz convidados, conhece um pouco da vida da pessoa, mas realmente é importante nós falarmos sobre algumas situações, sobre alguns assuntos, para preparar realmente as pessoas, para trazermos a informação, né? E eu sempre digo que a vitória dos maus é o silêncio dos bons, né? Então, às vezes a gente reclama, não tem tanta informação, as pessoas não sabem, mas a gente também precisa então se dar a luz, dar as informações para que as pessoas possam ter acesso também, né? Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, entender o que é, o que acontece, porque existem muitas informações, né? Muitas falsas informações, muitas opiniões que acabam sendo contrárias àquilo que de fato é. Mas se o senhor pudesse explicar de começo já para a gente o que é a campanha da fraternidade, porque talvez algumas pessoas nem escutaram falar sobre isso, ou talvez já escutaram por alguma influência, tem até uma certa rejeição e nunca foram a fundo entender o que é realmente, né? A campanha da fraternidade, de modo geral, ela é uma campanha de evangelização. Faz parte do anúncio do evangelho, treinar-nos, exercitar-nos em práticas desse mesmo evangelho. Sim. Evangelho é boa nova, boa notícia. E o centro do evangelho, a boa notícia, é o amor de Deus para conosco. A salvação que Deus Pai nos trouxe na pessoa de Jesus, dando-nos também o Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, que então se revela e atua em nossa vida. Nós que, segundo o que nos foi revelado, fomos criados por Deus para sermos filhos dele, filhas dele. Então é a família de Deus. E a campanha da fraternidade, ela é uma iniciativa que tem seu tempo forte durante a quaresma. Ela não substitui a quaresma, ela não é mais ampla do que a quaresma, ela vem para ajudar a gente a fazer todo o movimento, aquele processo de conversão que é típico do momento do tempo da quaresma. Uhum. Conversão significa mudança, mudança de modo de pensar, mudança no lidar com sentimentos, né? Quando a gente tem lá no coração muito distúrbio, muita
coisa conturbada, às vezes são ressentimentos, mágoas, ciúmes, invejas, ódio, enfim, essas coisas que não são boas. Se elas permanecem lá, elas nos traem em atitudes, no modo de agir ou de reagir diante de pessoas e nos leva a práticas que não são do anúncio, né, da boa nova. Então, na quaresma, nós temos esse chamamento contínuo que nos é feito para a conversão. E a conversão, ela não é só algo que se dá entre mim e Deus. Hum. A conversão tem que se dar também necessariamente entre mim e meus irmãos. Por que isso? Porque o mandamento do amor é amor a Deus e amor ao próximo. A campanha da fraternidade, ela teve seu início há 60 anos, lá no Nordeste, e começou primeiro com uma pequena campanha para ajudar e atender às necessidades da pobreza que havia lá, e isso durante 2 anos, e já no ano seguinte, no ano de 64, já começou a ser assumido no Brasil inteiro, em todas as dioceses. Tem sempre um tema, o tema normalmente é ligado a uma realidade mais social, mais concreta, que é um apelo a uma ação, né, uma necessidade da gente fazer o evangelho se tornar verdade. Por exemplo, você falava antes da oração, do jejum e da esmola, que são essas recomendações, são, digamos assim, pilares da quaresma, mas elas precisam necessariamente ser traduzidas em gestos concretos. Uhum. Senão a gente não é verdadeiro, não é veraz, não é autêntico diante de Deus, né? Eu me lembro muitas vezes, e repito muitas vezes, e cito nas minhas falas, quando está lá, São João diz que quem diz que ama a Deus é quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Sim, sim. Então, a vida do evangelho que Jesus nos trouxe, ela é uma vida a ser vivida em todos os momentos da nossa vida, em cada instante do dia, em qualquer situação. Nós não somos cristãos só para viver isso dentro da igreja, na hora da celebração. Sim. Ali nós celebramos, nos alimentamos, cantamos, rezamos, enfim, a gente se alimenta da palavra de Deus, da Eucaristia, também da presença dos outros. Mas tudo isso deve ser traduzido em vivência, em convivência, em novo modo de ser, novo modo de agir, que é aquela do homem novo de que fala São Paulo, né? A gente foi recriado por Jesus com tudo o que aconteceu com ele, morte, ressurreição, a Páscoa, né? Então, como a Páscoa é a motivação grande de tudo aquilo que deve ser a conversão quaresmal, para celebrar a Páscoa, na verdade, é uma motivação, ou a grande motivação é a nossa Páscoa definitiva. É a transformação agora até a transformação definitiva, e deve nos fazer santos, santos nos céus, e viver a plena comunhão com Deus. Então, a campanha da fraternidade é uma campanha de evangelização que quer fazer e ajudar as pessoas, sobretudo no tempo da quaresma, para depois continuar a prática de vida, mas nesse tempo da quaresma, se dar conta de como o evangelho penetra a nossa vida. E, sobretudo, como a gente tem que ser concreto quando se trata de convivência, relacionamento com os outros, atendimento a necessitados, olhar para o irmão pobre, o peregrino, enfim, tantas coisas. Aquele teste final que Jesus diz, e quando vier na sua glória, ele vai colocar uns à esquerda, outros à direita, e vai dizer: vem, bendito do meu Pai, porque eu estava nu, tu me vestiste, era peregrino, me abrigaste, eu tinha fome, me deste de comer, e, enfim, me visitaste na cadeia, me visitaste quando era doente. Essa prática que a gente tem que aprender a fazer. Ela não é simples, mas a gente precisa treinar-se em tornar isso uma realidade na nossa vida. A campanha quer isso, quer ser isso. Não sei se eu estou falando comprido em relação à sua primeira colocação, Pode ficar à vontade. mas quando você falava que de fato tem muitos comentários, é que eu lamento muito, às vezes, para falar com sinceridade, eu sei quem me ouve, quem me vê, com muita tristeza dentro de mim, quando eu vejo que se divulgam coisas que não são verdadeiras, e muito Uhum. católico repete isso e transfere para os outros. Eu dizia numa gravação que fiz esses dias, com mensagem, motivação para a quaresma, quem divulga ou quem cria esse tipo de coisas são inimigos da cruz de Cristo, quer dizer, são inimigos daquilo que Jesus fez por nós na cruz para nos salvar. Então, a campanha da fraternidade não tem um mal. Onde é que está o mal? Ninguém consegue apontar. Alguém me diga onde é que está o erro da campanha. Só que a campanha, ela faz frente a tudo aquilo que é egoísmo, é individualismo, então ela incomoda. Ela incomoda porque ela é um chamamento contínuo à conversão, à mudança,
ela joga luz sobre comportamentos que não são bons. E isso incomoda. Quando a gente está fazendo uma arte no escuro, a gente não quer que ninguém acenda a luz, não é verdade? Sim. Então, quem tem comportamentos estranhos, contraditórios com o evangelho, quem tenta passar uma boa imagem de si, quando na verdade não é, não gosta disso, né? Então acabam jogando isso na política, enfim, faz uma confusão. É importante que quando alguém vê alguma coisa, sobretudo na telinha do celular, né, Sim. que se pergunte se aquilo que vê ali, ou quem está falando ali, é alguém confiável. Sim. Se não é uma voz sozinha distoante, se não tem algum problema ali. Para ver se essa mesma pessoa que critica é uma pessoa que faz o bem. Ela fala de Jesus Cristo, do bem que Jesus fazia, que não rejeitava ninguém. Vemos ainda nesses últimos dias, últimos domingos, o caso de Jesus que aceitou o leproso, né? O leproso que estava proibido de se aproximar de quem quer que fosse, que ele mesmo achava que ele era culpado de sua lepra. Ele se aproxima de Jesus, Jesus o toca, aceita o toca e o cura, né? Então Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus sempre foi do bem comum. E esse é o papel da igreja. Então, quando alguém faz uma crítica, a gente tem que perguntar assim: essa crítica é fundamentada em cima de um erro? Ou é alguém que espalhou uma visão contrária para poder salvar o seu interesse, que não é o do evangelho? Então, há muito jogo, são as maldades do mundo. Nesse sentido, o evangelho sempre sofreu violência, né? Jesus foi martirizado por causa daquilo que ele ensinou. Imagina os fariseus não o suportavam, eles queriam pegá-lo sempre na curva, na esquina, né, ou na arapuca, como se diz, né? Eles armavam ciladas para ele, para tentar pegá-lo em alguma contradição. E por mais que ele sempre se saísse de forma magistral, não podendo o que fazer, eles acharam um jeito de o rejeitar e o matar, né. Então, hoje continua assim. O mal está presente no mundo e nós cristãos, e digo isso para todos, mas também agora falo como bispo da Igreja Católica, para nós cristãos católicos não podemos deixar nos envolver por isso. Nós tem que ser um pouco mais, como diz Jesus, ser mais esperto. Eles assim, tem que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Sim. A gente tem que estar atento para ver onde é que existem ciladas do mal, como tem gente fazendo cabeça. A gente tem que ser esperto. Opa, mas o negócio aqui não está. O que eles estão dizendo não está de acordo com o Evangelho. E aquilo que está sendo criticado é do Evangelho. Então, tem alguma maldade ali. E a gente não pode concordar, então, né? Então, eu acho que essa campanha que nós temos aí, que ela tem como título Fraternidade e Amizade Social, não sei se tem algum cartaz, vamos ver se colocamos aqui para poder focar. A capa do texto base, que é um texto riquíssimo, bonito, muito bem elaborado, sintético, denso, mas é bonito, cheio de ensinamentos, de motivações, né? Então, eu sugiro que quem tiver condições de adquirir e ler e meditar profundamente. É muito bonito. É estimulante para a gente aprender a fazer da vida uma vida de quem sabe conviver, de quem sabe se relacionar, de quem pensa no outro, de quem é altruísta, né? Não um coração fechado, não ser o Papa fala muito da autorreferencialidade, alguém que tem a si mesmo como referência, não dá, a referência tem que ser o outro, sobretudo o grande outro que é Jesus, que é Deus, né? Então as coisas ganham sentido. Mas é isso, para Sim. introdução, me compreendei, vamos lá. Não, que isso. Acho importante a gente ressaltar aquilo que o senhor falou, porque nós, enquanto igreja, somos chamados a viver em comunidade, né? E até antes de nós começarmos aqui a gravação, eu estava mandando um vídeo no nosso grupo de WhatsApp da comunidade Emanuel, e falando, né? Porque hoje o Evangelho vai nos dizer que antes de nós apresentarmos as nossas ofertas a Deus, para nós, então, se existe alguém, algum irmão que tem algo contra nós, vai, te reconcilia com teu irmão e depois volta a oferecer ao Senhor. Então, para ver, o Evangelho nos diz isso, é importante nós realmente estarmos bem com a nossa comunidade, com aquele que caminha conosco, né? Eu acho muito, muito bonito e realmente nos tira, o Evangelho é isso, né? Ele nos tira do nosso conforto, ele nos confronta, e a parte que diz sobretudo, se alguém tem algo contra ti, porque às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, e aí a gente já vai entrar um pouco no tema já de fraternidade e amizade social. Poxa, fulano nunca fez nada pra mim, eu não tenho nada contra ele, é ele que não gosta de mim, então se ele quiser, ele vem resolver comigo. Não, mas o Evangelho diz o contrário, se alguém tem algo contra ti, se alguém pensa algo de ti, quem tem que ir atrás é você. Tu vai atrás do teu irmão, te reconcilia com ele, e depois volta a oferecer.
aqui, né? E acho, enfim, é muito complicado porque a gente percebe que existem uma tendência a nós cada vez mais partirmos para a individualidade, né? O Porque individualismo. porque querendo ou não, o telefone, tudo aquilo que a gente tem o nosso universo ali. A gente assiste aquilo que a gente quer, a gente come só aquilo que a gente quer e hoje a gente tem uma formação lá na comunidade de vida falando sobre isso, né? Sobre a questão também da dificuldade que hoje nós temos para fazer sacrifício, porque hoje tudo é muito fácil. Então, é aquilo que eu quero assistir, é aquilo que eu quero comer, é aquilo que eu quero fazer, não importa aquilo que o outro quer, não importa Uhum. aquilo que é o melhor, mas é aquilo que eu quero. É uma coisa que muitas vezes eu também recorro para mim, porque eu tenho que sempre me firmar em alguns princípios para eu poder também ter consistência na minha vida, né? Sim, Eu gosto também de passar para os outros aquilo que ao longo da minha vida foi se tornando fundamental para mim. Então, por exemplo, o ser humano ele foi criado para conviver. Ele não é feito para solidão. Ele não pode viver no isolamento, não é da natureza dele. Por que isso? De acordo com a antropologia bíblica, de acordo com a revelação, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é uma comunidade. São três pessoas. Então significa que o nosso DNA, né, da nossa personalidade, da nossa natureza, é o mesmo de Deus. No sim, sentido de que Deus é comunidade e nós fomos feitos para a comunidade. Ora, não é à toa que quando existe um desentendimento na família ou com as pessoas, cria-se um mal-estar enorme, não é isso? sim, E como faz mal a muitas pessoas estar assim. É porque não é da nossa natureza. Por outro lado, quando sabemos dialogar, mesmo sendo diferentes, quando sabemos nos entender, nos perdoar, nos acolher, enfim, sabemos nos relacionar apesar de pensarmos de forma divergente, sim. ou até mesmo quando alguém se opõe a nós diretamente em relação a alguma coisa, saber fazer disso um desafio para uma superação, para poder alcançar um nível maior de convivência. Se a gente não entende esse básico, a gente não vive de acordo com a natureza da gente. A gente se autodestrói. A gente vive em conflito consigo. Isso faz mal para a saúde, faz mal para a espiritualidade, é contra testemunho. E dali surgem pequenas brigas, os grandes desentendimentos e as guerras. É sempre assim. Então, se Deus nos fez assim, se nós somos semelhantes a Ele no ser, Uhum. comunidade, temos que ser semelhantes a Ele no agir, na convivência, na prática de vida. E é ali que está sempre o nosso problema. Nossos grandes problemas são sempre relacionamentos, sempre, pode ver. Nós podemos ter problemas de saúde, sofrer por doença, podemos até ter pobreza, tem muitas coisas que nos fazem sofrer. Mas o que mais nos faz sofrer, que mais atrapalha as coisas, são os problemas de relacionamento que nós não conseguimos tratar, que não conseguimos superar. Por isso, existe até uma máxima, um provérbio, um dito dos antigos, ainda em latim, para dizer que é dito dos tempos antigos. Uhum. Vida communis penitência maxima mea est. Não digo isso por causa do latim, digo para dizer que é uma coisa já antiga. Uhum. A vida em comum é a minha maior penitência, quer dizer, o meu maior desafio. Então, se na quaresma eu quero fazer uma grande penitência, de verdade, a mais importante é eu me exercitar numa boa convivência. Dar atenção ao outro, ouvir o outro, escutar o outro, que é um verbo que está sendo muito repetido, a necessidade de saber escutar o outro, eh, ter empatia, perceber quando o outro precisa de mim, sair de mim para estender a mão, que não é sempre tão fácil, né? Tentar entender o que o outro quer dizer, às vezes, com um gesto, né? E isso é muito desafiador. Mas mas também é uma grande oportunidade de a gente progredir na maturidade como pessoa humana, a gente se torna uma pessoa humana diferente, maior, melhor, quando a gente se exercita na convivência. Por isso a campanha da fraternidade, ela vem para insistir em cima da necessidade de a gente se submeter a um processo de mudança, de conversão, que deve assemelhar-nos sempre mais a Jesus Cristo. Esse é o sentido da campanha, e esse é o valor da campanha, de todas as campanhas. Mesmo aquelas que tinham como tema, às vezes um assunto que parecia assim que imediatamente não tinha a ver diretamente com a minha vida de igreja. Mesmo assim é campanha de fraternidade, um chamado à conversão, porque o evangelho, dizia há pouco, não é só para ser vivido dentro da igreja. O evangelho é uma vida nova para a vida do mundo, né? Jesus disse que veio para dar a vida para que o mundo tenha vida. E a vida dele, a vida de filho de Deus, irmão de todos nós, a vida dele ressuscitado.
Então, de fato, o evangelho incomoda, o Sim. evangelho incomoda muito, quer dizer, levar a sério o evangelho nos incomoda e quem o pratica incomoda o outro. Então, a gente quer sempre tirar de perto quem com suas atitudes questiona as nossas, né. Então eu Sim. tenho que eliminar, eliminar. Esse é o que está no tema aqui que fala da síndrome de Caim, né, eliminar o outro que de alguma forma compete comigo e me põe na sombra e que talvez tenha algum brilho a mais do que eu. Sim. Eu quero que a gente possa esmiuçar bastante esse tema da campanha e eu vou fazer algumas perguntas para o senhor fica à vontade para poder responder ou não, mas eu acho que é importante a gente poder esclarecer bastante coisa, porque senão, como eu disse no início, né, às vezes fica alguma dúvida e aí vem qualquer um, fala qualquer besteira, e a pessoa acaba Isso. acreditando, né. Mas o Então vamos lá, tem algumas coisas, né. Primeiro, nós precisamos entender, não quero dizer isso para o senhor, mas para todos nós, Não, existe uma diferença daquilo que é a campanha da fraternidade, de fato, e existe uma diferença, muitas vezes, daquilo que é apresentado, né. Porque eu posso dizer para o senhor uma coisa, e o senhor vai falar para outro: "Não, o Bernardo disse aquilo", mas será que realmente eu disse aquilo? Né, será que aquilo que diz a campanha da é, fraternidade, será que aquilo que é a proposta da campanha da fraternidade é realmente aquilo que, ah, está sendo apresentado? Seja pelo líder da minha comunidade, o sacerdote, algum diácono, algum outro leigo, enfim, né, alguma questão, algum religioso, religiosa. E aí vai do nosso interesse também ir atrás de tudo isso, inclusive daquilo que nós estamos falando aqui. Aqueles que estão nos escutando, eles não devem simplesmente acreditar porque nós estamos falando, ah, se ele falou tá certo. Não. Eu preciso pesquisar, eu preciso ir atrás, né? Eu preciso me dar o privilégio da dúvida, de pensar, poxa, será que é assim mesmo? Né? Questionar, ir atrás. Mas eu queria ver com o senhor, ver o que o senhor pensa disso, se existe talvez, por algumas pessoas, alguma parte, uma má interpretação e até mesmo uma má aplicação da campanha, dos textos, que acaba trazendo essa distorção e por o erro de um, de outro, toda uma campanha, toda a igreja acaba pagando por isso. olha, sempre é possível isso, e certamente acontece. Vamos dar um exemplo concreto. Eu sou bispo, Sim. fui padre 33 anos e depois me tornei bispo. Assim, há muitos padres e muitos bispos. De repente, um padre tem um comportamento inadequado, se diz que todo mundo é assim, né? Sim. Ou Padre é tudo então é igual, né? tudo igual. Ora, do grupo dos 12 apóstolos, Judas fez o que fez, né? Sim. Todos os apóstolos eram Judas? Não. Não eram. E deixou de valer o evangelho de Jesus porque Judas fez o que fez? Não. Até mesmo Pedro, que tinha prometido tudo, que deu aquele belo testemunho a respeito de Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem iremos se tu tens palavra de vida eterna?" Pedro fez coisas extraordinárias no seu testemunho, né, tanto assim que Jesus o fez chefe dos apóstolos. Mas ele traiu Jesus, quer dizer, não teve coragem de na hora H dizer: "Eu sou", do grupo dele. Mesmo assim o evangelho deixou de ter valor? Então, há falhas, nós somos humanos, todos somos, todo mundo é. Eu também sou. Então, nenhum de nós é Jesus Cristo, né, que Sim. nunca pecou. Então nós temos falhas, mas há uma sinceridade de busca, né? Sim. E tem pessoas que conseguem viver mais constantemente nas virtudes, outros têm suas falhas. Então, o que eu quero dizer com isso, primeiro é isso. Não se pode rejeitar o todo, porque de repente tem alguma coisa de que a gente não gostou. Sim. Isso já não está certo. Então, a outra coisa é que pegar, por exemplo, a campanha, esse aqui é um livrinho fino para quem um livreto, né. Eu mesmo que para mim o termo não é estranho, mas olha como eu sempre faço. Olha, para quem Uhum. vê dele todo sublinhado, cheio de coisas, porque é De cheio de coisas apontações, né. importantes. Por quê? A gente tem que se apropriar do texto. Eu tenho que fazer ele ser meu. Então, aquilo que você dizia antes, é preciso conhecer. Se eu conheço direitinho, eu consigo mais facilmente transmitir ou fazer acontecer o que está dito aqui. Agora, se eu leio superficialmente e tiro daqui aquilo que me agrada e vou mostrar aos outros o que não é aqui, é claro que eu passo uma imagem errada. Não é isso? Então, não pode ser. Isso aqui tem a ver com a minha relação pessoal com Deus, de todos nós com Deus,
na igreja, com a igreja e no mundo. Então eu tenho que apresentar essas diferentes dimensões da fé. Entender que o cristão ele não é alguém, como dizia antes, só relacionado com Deus, o que só deve ser cristão para ir à igreja, rezar e ir embora. É uma mudança de vida. E quando isso, de fato, é colocado em prática, isso incomoda, dizia antes, repito, incomoda. Então tem duas coisas: pode alguém ter em algum momento não apresentado ou tido alguma reflexão que não agradou alguém, isso é possível, isso acontece em casa, na família, o pai pode dizer uma coisa que o filho não gostou, discordou do pai. Isso pode ter, é possível discordar de alguma coisa. O que é estranho é que as pessoas começam a rejeitar, começam a odiar, isso é uma coisa estranhíssima. E odiar sem saber o que é. Então, isso aqui é uma das campanhas, uma das atividades da igreja no Brasil. E também se fez uma grande movimentação contra a CNBB. A CNBB virou um fantasma para muita gente. Ora, também não sabe o que é a CNBB, tenho certeza que não sabem. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, naturalmente bispos católicos. Nós somos, ao todo, quase 500 bispos. Uhum. Desses quase 500, em torno de 170, 180 são eméritos, como o Dom Zene aqui agora, né. Hum. Os outros 315, 320, eles hoje estão ainda em pleno vigor no seu trabalho, né. Então e nós estamos no Brasil inteiro. Então alguém se volta contra a CNBB não sabe contra que está indo. São 19 regiões, tem 19 regiões que têm a sua CNBB regional. Então é muito trabalho, é uma presença muito abrangente na igreja inteira. Eu digo aqui sem ter medo, assim, de dizer, muita gente tem medo dessa força. A igreja presente no Brasil inteiro conhece o Brasil, conhece quem está lá na Amazônia, lá em Roraima, lá no Amapá, quem está aqui no Rio Grande, do Rio Grande do Sul, Uhum. enfim, né, nos extremos, e que tem no centro, nas grandes cidades, a igreja sabe dos problemas que tem. Então, esses problemas nos preocupam a todos, como cristãos, como cidadãos. O cristão tem que procurar ser um bom cidadão. Não se diz que o bom cristão também deveria se engajar na política, ser um bom político? Sim. E nós temos muita falta disso, de mais cristãos conscientes, convictos, que sejam políticos por causa da fé, Sim. não por causa da posição, do dinheiro, de vantagens. Isso já não está de acordo com a doutrina. E aí é difícil, porque o dinheiro e o poder atraem muito Uhum. e corrompe muito, né? Corrompe demais. A pessoa muda o modo de pensar quando lhe oferecem alguma coisa, o dinheiro, a chance de ter uma posição melhor. Isso é muito atraente. Então, a pessoa se vende, e isso não é legal. Então, nós precisamos, de fato, cristãos bem formados, que sejam capazes de, por amor à verdade, ao bem, à justiça, sem camuflar, sem desvirtuar a verdade, sem narrativas, né? Esse fenômeno das narrativas é uma coisa muito interessante, como se contam coisas que parecem verdade. Que às vezes são mentiras enormes, mas tão bem contadas, que parecem mais verdadeiras que a própria verdade, já dizia alguém, Uhum. né. Então a gente precisa poder ter essa coerência e ter maturidade para isso. Então, de fato, a sua pergunta faz sentido. Às vezes se passa uma mensagem que não é verdadeira, por uma falha de alguém, porém quem vê precisa entender que aquilo foi uma falha. Eu não posso jogar fora toda a Bíblia, todo o Evangelho, jogar no lixo, porque alguém me interpretou errado. Eu dou até um exemplo. Eu era padre novo e eu precisava de uma carona, ia saindo um carro, um jovem de carro, e aí eu disse: "Está indo para o centro?" Ia para a cidade, né. Disse: "Sim." "Não, a carona, eu preciso." "Dou." Eu entrei, aí ele perguntou quem eu era, eu disse que era padre, aí ele disse: "Eu sou cristão católico também, mas eu não vou na igreja, mas eu gosto", diz assim, "eu gosto muito daquela passagem do Evangelho, onde Jesus diz que ele de tomar a espada, porque a gente tem que tomar a espada para eliminar os inimigos todos, aqueles que concorrem com a gente." Entendeu? Toda uma visão errada, né, Uhum. que ele passou para mim. Ora, não é porque um fulano diz uma coisa dessas de forma tão mal compreendida, eu tenho que dizer que o Evangelho não é verdadeiro. Ele Uhum. leu mal, ele interpretou isso de acordo com uma citação pessoal dele, mas não é assim, né. Então, assim é tudo na vida. Então o apelo é esse, é um cristão católico, é uma coisa da nossa igreja, dos nossos bispos todos, que não somos bispos por causa do título, do dinheiro, não é. A gente ganha o que precisa para viver, não é outra coisa, mas é pela causa. Então são homens sinceros,
Nós temos fragilidade, podemos falhar aqui ou ali, mas há uma sinceridade grande de fazer pelo povo. Eu vejo, porque eu estou junto com os bispos. Eu, faz 12 anos, vai fazer 13 que eu sou bispo. Como há sinceridade, trabalho, dedicação. Então há uma sinceridade grande. Então a gente precisa pensar, bom, isso aqui vem deles, de alguma forma, é uma comissão que elaborou, mas é aprovado por eles. Então a gente precisa, antes de tudo, acreditar. Vem deles, deve ser bom. Vem do Papa, eu não posso rejeitar um documento do Papa assim, a priori, digamos assim, só porque é do Papa, me falaram mal dele. Isso é uma coisa muito superficial, Uhum. não dá? Não, eu quero ler. Falaste mal do Papa, me traz, então me diz de onde é que tu te baseaste. A pessoa vai patinar, ela não vai achar. Uhum. Então, mas aí então a gente vai atrás, pega um documento. Por exemplo, a campanha da fraternidade, ela é toda inspirada no documento Fratelli Tutti, todos irmãos, que é um documento belíssimo, extraordinário. Mas é preciso ler, preciso ter a paciência, ler devagar para compreender. Então a pessoa começa a se tornar maior, mais ampla do que uma falha que ela viu, do que um comentário negativo, e ela passa a trazer isso para si, e aí diz: "Não, como tudo na vida tem suas limitações, nada é perfeito, mas o que está aqui é iniciativa boa, tem que ser eu tenho que levar isso para frente". Se a gente for, deixar de fazer o bem por causa de alguma falha que possa acontecer, de um passo em falso, ninguém mais faz nada, então o fim do mundo chegou, né. O mundo chegou até hoje onde está, digamos, no seu aspecto bom de evolução, por causa de tentativas, de falhas que houve, mas depois de correções em cima disso, mas sempre procurando ter o essencial. Então, para nós, o essencial é a caridade, é o amor. Eu rejeitar uma campanha da fraternidade porque eu não tenho simpatia pela campanha é muito ruim. No ano passado, eu a campanha contra a fome, né, enfim. Ora, deixar de estimular alguém para dar um dinheiro para ajudar a projetos que podem matar a fome de crianças de pobres é perverso. Hum. Eu não posso, se tem alguém ali querendo dar dinheiro para um pobre, não, não dá não, não dá não. Eu não posso, deixa o coração dele dizendo, ele quer dar, eu devo até incentivar, né. E há uma sinceridade enorme, uma honestidade enorme em lidar bem com esses recursos. No Domingo de Ramos se faz a coleta da campanha, são projetos muito bem feitos, com toda a seriedade. Pode, em algum momento, numa aplicação desse projeto, alguma coisa não sair tão bem, mas isso tem que ser revisto e logo ele se põe a funcionar de novo, né. Então, eu acho que é hora de fazer aqui um apelo, assim, que a gente não siga, assim, superficialmente aquilo que é dito por inimigos da igreja. Como eu já disse, inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não, às vezes, têm aparência de coisa certa e às vezes nos encantam quando falam, porque têm capacidade de falar bonito e falar bem, mas não constroem, não juntam, não ligam, ali tem uma coisa que não vai bem. A gente tem que ter essa capacidade de perceber quando alguma coisa dá um estalo e diz: "Ali o faro diz que ali tem uma coisa errada". Uhum. Então sempre voltar ao evangelho. A gente não entende o evangelho central do mandamento do amor, a gente não entende nada daquilo que a igreja é chamada a fazer. Uma das dúvidas que o pessoal muitas vezes tem, e talvez até baseado em algumas acusações, eu vou dizer assim, até parece meio de Hollywood, assim, porque eu acho que é mais fácil acreditar que não é verdade do que é Sim. verdade, mas ainda assim as pessoas preferem acreditar que aquilo é verdade, né? Parece coisa de filme, assim, mas enfim. Porque existem algumas afirmações com algumas pessoas que dizem, porque existem pessoas infiltradas na CNBB ou aonde for para trazer um viés político, trazer uma questão política e acaba se usando dos bispos, das campanhas. O que a gente pode dizer para essa pessoa que talvez pense assim, né? Ó, eu gostaria de poder falar longamente com quem quer que fosse sobre isso, né. Então, aqui tem maledicência, tem interesse político, tem uma porção de coisa que entra nesse jogo. Então, primeiro, se disser falando da CNBB, volto a dizer, são os bispos do Brasil. Eu participei durante 8 anos, deixei esse ano por causa dos trabalhos aqui, mas durante 8 anos do coração da CNBB. Eu participei seguidamente, quase mensalmente, de reuniões do conselho permanente, aqui não é o tempo de explicar tudo o que é o conselho permanente, e Sim. também do conselho de pastoral dos bispos. Eu nunca, em nenhuma reunião, vi alguém defender um partido político, nunca. Isso não quer É dizer importante você falar sobre isso. isso não quer dizer que entre quase 500 bispos, que são cidadãos, Uhum. que vivem, como eu disse, ou lá na Amazônia,
outro no meio dos índios, Uhum. outro aqui, outro na cidade, com realidades diferentes, diferentes exigências de pobreza, de enfim. Esses bispos lá não têm as suas opções político-partidárias, pessoalmente. Eles podem ter, o que não pode é fazer da sua opção política a sua doutrina, digamos, né. Uhum. Isso pode ter uma pessoa, mas eu nunca vi, nunca a igreja professou um partido político. A igreja tem posições que vêm do evangelho, que pode se identificar com algum princípio. Uhum. Eu vou me arriscar aqui em citar um exemplo. Sim. Hoje, a igreja sempre combateu o aborto, sempre. Uhum. Foi a instituição que mais combateu e continua sempre mais. Hoje, se eu falo contra o aborto, diz: "Opa, ele é de tal partido". Eu Uhum. vou citar o nome, vocês sabem. Se eu disser a igreja sempre foi a favor de defender, de olhar para os pobres, de cuidar, de contra o egoísmo, que todo mundo tem dignidade. Eu vou dizer: "Opa, é de tal partido". Ora, não é aquele partido ou esse partido, é o evangelho. Uhum. Então, a referência, o centro sempre é o evangelho. Por exemplo, dizem, vou usar uma outra expressão, dizem: "Ah, porque a CNB é comunista, o padre é comunista", não é isso que dizem? Uhum. O papa é comunista. Ora, alguém me aponte algo que o papa fez de errado, que possa dizer ele é comunista. O que o papa defende, todos defenderam. E esse defende, pelas circunstâncias atuais, muito a necessidade de acolher a todos, não se pode excluir ninguém. O migrante, esse pessoal que foge da fome, foge das guerras, né? Que a gente não pode excluir ninguém por ter uma visão política diferente, por ter uma visão diferente da vida, por ter uma outra opção religiosa. Essa questão da homoafetividade, que alguém tem uma outra opção sexual, não se pode rejeitar. Isso não quer dizer que eu diga que está certo. Uhum. Eu posso dizer: "Não, de acordo com meus princípios, não posso concordar com isso, mas nós não vamos deixar de ser irmãos. Isso, eu tenho que respeitar o outro". Deus faz assim. Deus não rejeita. Jesus fez assim. Olha, Jesus aceitou o leproso. Ele atendeu, tocou o leproso. Esse tocar deve ter sido mais, eu acho que deve ter abraçado, enfim, mas tocou de perto. Então, nós não podemos rejeitar. E depois, quem sou eu para rejeitar alguém que eu acho que é mais pecador do que eu? Atire a primeira pedra que não tiver pecado. Nota como tem falsidade, como tem farisaísmo nisso, né? Como se cultiva isso. Então, ah, quando o Papa ensina essas coisas, ele está trazendo para nós em palavras simples aquilo que Jesus ensinou. Se alguém puder dizer: "Olha, o que o Papa está fazendo, Jesus condenou", aponte. E pode até dizer para o Papa ele reconhece, se for o caso. Tivemos com ele no ano retrasado, agora já vai fazer 2 anos então, né, ele, na visita dos bispos ao Papa, quando começou a falar, ele disse assim: "Olha, aqui nós estamos irmãos, juntos, desejei muito ter esse encontro com vocês, disse aqui vocês lá podem tomar água, tem banheiro, vocês podem se levantar quando quiserem, e o que eu disser aqui vocês podem contrapor, não devem ter medo, Uhum. e nós estamos aqui para conversar como irmãos". Não é assim que deve ser? Sim. Isso, então, é verdade que para certas coisas, quando ele fala em nome da fé, de doutrina, assuntos de verdade, é coisa diferente, então ele tem que basear o que ele diz e Sim. falar em nome daquilo que é o patrimônio da nossa fé, o conteúdo da fé, né. Mas, de resto, essas expressões que dizem é maledicência, é desfazer, é fofoca, né, porque Uhum. a gente acaba destruindo uma pessoa falando mal dela, né. Uhum. E esse é um terrorismo, na Sim. verdade, é uma coisa odiosa, né. A pessoa, quando ela vê, ela está destruída, porque outros falaram mal dela. Eu muitas vezes vi pessoas dizer assim: "Pois é, falaram tanto, tanto daquela pessoa, quando eu me aproximei dela, vi que não era nada disso", né. Hum. Então, acontece isso. Então, bem, para responder um pouco a sua pergunta, nós todos somos humanos, qualquer um de nós pode ter algum erro na vida, tanto já houve ao longo da história, falei até de Judas, falei de Pedro, os outros podia citar também suas fraquezas que Sim. Jesus criticava. Então nós somos humanos, nenhum de nós é perfeito. Isso não quer dizer que nós estamos liberados para viver de qualquer jeito, quer dizer que Uhum. por mais que a gente seja sincero e se esforce, a gente falha, né. Dizia uma vez um padre, dizia assim: "Eu muitas vezes eu paro e me emociono quando penso que a minha vida não é tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Aí eu digo: Senhor, tem pena de mim que sou um pecador, tu sabes que eu te amo". Uma oração bonita, né, de alguém que é humilde, que reconhece que precisa da graça de Deus, mas que quer ser bom e que no coração, sinceramente, é bom, né, apesar Sim. de nem sempre ter na vida uma correspondência ao seu ideal de vida. Então, nós temos isso, somos limitados, mas a Igreja Católica, eu não estou querendo comparar com outras, eu estou falando agora da Igreja Católica. Eu sei da sinceridade, da lealdade, da busca do bem, do compromisso que se tem.
quantos mártires ao longo de 2000 anos, mártires hoje ainda, e não só mártires porque foram assassinados ou derramaram sangue, mas mártires por modo são perseguidos, mal interpretados, mal falados. Por exemplo, falando do Papa, né? Viram uma vez o Papa se queixar por causa das coisas, barbaridades que dizem dele? Ele sereno, sempre sorridente e contente, continua pregando bem. Agora, esses que falam mal, quando é que eles falam o bem? Uhum. A gente não vê eles falando bem. Mesmo esse pessoal que está na internet, que frequenta a internet, a gente não vê eles falar de Jesus, do amor de Deus, da misericórdia, da paciência, do perdão, sempre criando ansiedade, sempre criando confusão nas vidas das pessoas. Tem um erro ali, tem uma coisa de ruim ali. As outras pessoas não têm que se sentir confusas pelo que eu digo. Elas podem se sentir incomodadas, no sentido de dizer, puxa, tem uma coisa que então agora tem que mudar. Mas quando a pessoa começa a sentir que aquilo desperta nela uma raiva descabida e tudo, então tem alguma coisa que não vai bem, né? Então é isso. A busca da verdade é muito importante. E deve procurar isso com pessoas que estão próximas. E tentar desconfiar quando algo assim quando algo que tem aparência de bom não está bem, quando falta uma maturidade. Somos imperfeitos, temos que juntos buscar acertar sempre mais. Sim, é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. No outro episódio que a gente fez com o senhor, a gente falou um pouco sobre essa questão da CNBB e sobre o interesse de muitas pessoas na CNBB, no sentido de usá-la, né, ou até mesmo difamar falsas informações sobre, porque existe uma força, né? A religião, ao longo da história, sempre foi uma força. E hoje continua ainda sendo, então existe interesse de diversas frentes da nossa sociedade em ter uma influência na igreja, porque a igreja é muito influente, né? Então, para ter influência nas pessoas. Mas, enfim, quem quiser olhar o antigo episódio. Não, Não, mas João, desculpa, só sobre isso, pode não, falar, por favor. eu queria só dizer o seguinte, ó, mesmo assim, teremos fora tudo que é CNBB e tudo mais. Quem conhece um pouco, viveu já nas nossas paróquias, às vezes tem pessoas que se fazem próximos do padre para influenciar o padre. Sim. E aí é um interesse pessoal, às vezes até com dinheiro, né, Sim. isso. Então isso pode acontecer com qualquer grupo, em qualquer lugar. Por isso, quando o padre se nega, ele começa a ser perseguido. Sim. Quando alguém da igreja não aceita o dinheiro em troca de fazer, dar um parecer favorável para cá ou para lá, vem a perseguição. Então, de fato, nós não podemos agir por causa de benefício. Nós temos que agir sempre em coerência com o evangelho. E quando alguém vem e quer comprar, dizer, olha, agradeço muito, mas se for para dar em troca isso, eu vender a verdade, eu não posso. A gente tem que agir assim. Agora, da igreja, enquanto CNBB, isso não acontece. Se alguém pega isso aqui e sai dizendo assim, olha, eu falo em nome da CNBB, mas é por causa de tal partido e outra... Então ele está fazendo por conta própria. Uhum. Então manipula uma coisa indevidamente. Mas não é essa a intenção da igreja, não é essa a intenção dos bispos. A intenção Sim. dos bispos é que, de fato, o evangelho, né, dos bispos, isso é de Jesus Cristo, o evangelho penetre a sociedade. O Papa Paulo VI dizia que evangelizar é fazer o evangelho chegar lá nos pontos onde se tomam as decisões, onde se dá a direção à vida das pessoas, nos pontos nevrálgicos, para transformar por dentro. É o evangelho, essa é a verdade, né? Então, de fato, sempre existe algum risco, mas para isso Jesus nos pede o discernimento. É o dom do discernimento, que é o dom do Espírito Santo, para discernir onde há maldade e onde há verdade. Bem. João, quero abrir um parênteses para poder te agradecer então aos nossos patrocinadores, a loja Seja Manuel. Tem aqui alguns itens, né? Um livro, tem Bíblia, tem imagem. A Páscoa está se aproximando, então se você quiser presentear alguém nessa Páscoa também com objeto de evangelização, um livro, uma Bíblia, uma imagem, você pode entrar no Instagram, @sejaemanuel. Quero agradecer também aos nossos novos apoiadores, trouxeram um presente para o senhor. Opa, muito Que obrigado. é HolyNH, @HolyNH. Vai deixar depois na inscrição do Instagram. Elas estão fazendo essas delícias, né? Então, se você quiser aí presentear alguém também na Páscoa, a gente vai estar. Você pode entrar em contato com a gente. A gente vai estar fazendo. A gente vende também Holy NH. Então, agradecer às meninas também. Tá bom, muito obrigado. Então, João, eu queria. Agora é uma crise pessoal minha. Tá? E aí eu queria poder escutar um pouco também, para saber como agir diante de algumas situações. Porque, como o senhor falou já antes, é muito complicado, porque hoje tudo é política. Tudo que você faz é política.
Então, você fala qualquer coisa, é político. Ou, há um tempo atrás, né, teve a Copa do Mundo. Porque você estava usando a camiseta da seleção, então você é de É. direita. Eu porque agora se eu usar uma roupa vermelha, você é de esquerda. E é do Inter daí, né? Pode ser do Inter também. A nossa decoração aqui, ó, no fundo é vermelho. Alguém vai dizer, não, é porque eles são comunistas. Não, Né? já aconteceu com o paramento vermelho nosso, Isso. de um dia numa celebração dizer, olha, ó, é comunista. Ora, É sem cabimento. Né? antes que houvesse comunismo, existia a liturgia. Cor, né? Existia a liturgia, existia a cor vermelha, enfim. Só que, por exemplo, né, nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Hoje a palavra fraternidade, ela é cunhada e muitas vezes usada, né, por pessoas que querem trazer um sentido político, é verdade. Mas a palavra ela não foi nem criada por eles para uso pessoal, então eles não são donos dessa palavra. Exato. E aí, às vezes, a gente fica... E é uma crise minha, porque, poxa, a gente fala, não fala, usa essa palavra, não usa. Até vou compartilhar uma citação. Alguns quem morava com a gente na época vai lembrar, um beijo. A pessoa que falava isso também, ela vai saber quem é. Certa vez a gente falou sobre a palavra empatia. Não se podia falar a palavra empatia, porque empatia era usada por determinado grupo político. Poxa, mas qual o significado da palavra? Qual o sentido da palavra? Não é porque determinada pessoa usa que eu não posso usar. Eu não posso usar, talvez, se é uma palavra que ofende, se é uma palavra feia, né? Aí, ok. Mas porque fulano usa, eu não posso falar. Porque, sei lá, Dom João tá usando azul, eu não posso usar azul. Não, mas espera aí. Eu sou gremista, não. Então, eu queria poder escutar um pouco isso do senhor, porque é muito complicado. Às vezes a gente não quer falar sobre política, não quer falar sobre nada. E às vezes as pessoas acham que a gente tá querendo influenciar, tu já foi influenciado. E às vezes a gente quer falar sobre uma situação em específico, como o senhor falou antes, aborto, algumas outras situações, porque é do evangelho, não é porque é de um partido político. E muito independente se o partido político aprova, desaprova, não, eu aprovo a partir do evangelho de Cristo, a partir daquilo que a minha igreja diz, não porque o meu partido disse, né? Não porque a minha ideologia política disse. Não, peraí. Eu estou falando isso porque o evangelho diz. Nós apresentamos isso porque o evangelho diz. Claro. Mas existe muitas vezes uma má compreensão, né? E às vezes a gente fica, poxa, usa, fala, não fala. É muito complicado porque às vezes a gente fica pensando, mas será que a pessoa vai entender? Será que não vai? Agora, pode ver como é difícil para um padre, para a gente, a pregação numa missa. Sim. Como a gente facilmente usando uma palavra numa intenção pode ser interpretada errado, né? Sim. Então, de fato, hoje a gente vive essa confusão. Eu não sou doutor no assunto para poder falar disso, mas acompanho tanto quanto posso. Eu li um tempo atrás de um dos que lideram um certo movimento no mundo, dizia assim, para nós é melhor, é tão melhor quanto mais conseguirmos desorientar as pessoas gerando confusão. Uhum. Então há um movimento mundial de criar confusão. Mistura tanta mentira com a verdade que as pessoas não entendem mais. Fica como biruta, né? A pessoa não tem referência. Nós estamos vivendo algo que os entendidos chamam de mudança de época. É uma mudança profunda, tão profunda que é também antropológica. Mudança, o homem, o ser humano está mudando, já mudou, né? Depois caíram os referenciais da verdade, aquilo que sempre eram, digamos assim, as estrelas guias, o que era o norte, tudo isso se derrubou por causa dessa confusão que se foi gerando na cabeça das pessoas, sobretudo pela facilidade que nos é oferecida pelos meios de comunicação, sobretudo pelo celular, né? Que tem muita coisa boa, né? Imagina quanto bem tem isso, mas quanto problema também vem junto, né? Sim. Por pessoas que se aproveitam disso para fazer o mal. Então há um propósito de gerar confusão. O que acontece na confusão? Todo mundo fica confuso, fica desorientado. Na confusão e na desorientação há uma grande insegurança. Na insegurança há o medo. Quando todo mundo está inseguro e está medo, vem um e diz assim, eu vou salvar vocês. Aí vem aquele que se faz o salvador da pátria. Isso já criou problemas sérios na história da humanidade. Gerou os grandes ditadores, por exemplo, né? Sim. E aí, com todo o mal que isso criou. Então, esse é o mundo que se quer preparar, para criar condições para
um aqui e outro lá se apresentar como um salvador, como um um enviado especial de Deus. Isso não funciona assim. Então nós precisamos pensar um pouco nisso e ver. Temos também esses meios de formação e procurar lá aí nas fontes para saber o que que realmente é verdade, como eu devo encarar a minha vida, onde é que está a referência. Para nós sempre é o evangelho, o pequeno grupo, a comunidade, buscar a verdade incansavelmente, instruir-se, formar-se, para não deixar-se colonizar culturalmente, né? A colonização cultural, ou melhor, ideologicamente, né? A colonização ideológica, ela é terrível, porque faz a cabeça, é uma lavagem cerebral. Aquilo é dito, entra pelos olhos, pelos ouvidos, de uma forma tão repetida, e às vezes com intensidade, aquilo é falado, falado. E a pessoa que não tem critérios, porque ela não tem tempo, não teve condição de ler, de perceber, ela vai engolindo aquilo tudo, aquilo entra, entra e ela assume isso. Então ela passa a ser um joguete, um autômato, uma marionete de pessoas que querem tê-la na mão. Esse é um problema muito sério, muito sério. E por isso muitos que até há pouco eram, se diziam católicos, fervorosos, de repente vêm com uma posição e arrogantes assim. A gente quer dizer uma coisa, ficam brabos e insistem, e tudo, mas o que está havendo? Tem alguma coisa que não te vai bem ou com que não concordas? Diz com calma, perdem a calma. São pessoas desorientadas. Eu tenho pena, tenho dó. A gente precisaria ajudar. Então a campanha da fraternidade quer também oferecer a possibilidade de dar ajuda às pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência, né? De tirá-las digamos, de uma serenidade, de quem sabe em que direção está caminhando, com quem está caminhando, quais são os valores que a vida tem e que devem ser buscados. Então, a campanha deve criar esses espaços. Volto a dizer, seria muito bom que quem tivesse assim um pouco de gosto de ler, dedicasse a fazer a leitura desse texto base, para poder a partir daí começar a desejar fazer outras leituras, para se esclarecer, a gente não se deixar levar pela conversa. Uma conversa maldosa, muito bem planejada, lá por quem está atrás disso, e que depois, no meio do povo, vira uma onda, como uma bola de neve, e ninguém segura. Sim. Mas então, a gente falou sobre a campanha em si, mas se o senhor puder explicar um pouco para a gente o que a campanha desse ano traz. É, Que ela quer nos confrontar, né, é realmente. isso. Então, o que se tem visto, e está muito bem isso colocado naquela encíclica da Fratelli Tutti, né? Uhum. E que nós constatamos, o mundo vive em conflitos, em muitos conflitos. Conflitos dentro de casa, entre pessoas, desentendimentos, desacordos, há uma ansiedade. Aquilo que o povo brasileiro tinha de fama de ser um povo pacífico, sereno, agora é tudo uma coisa violenta, Sim. e enfim, então todo essa dificuldade de convivência que se tem percebido nos últimos anos, grandes amigos se separaram, famílias se dividiram, certos assuntos numa casa não podem mais ser conversados, antes o que se falava na hora da refeição agora não pode mais ser falado se não quiser brigar. Sim. Então a exclusão de pessoas, o desentendimento, aquilo de querer eliminar o outro porque ele é diferente de mim, ou porque ele diverge de mim, ou porque até faz críticas a mim, eu tenho que eliminar o outro, tudo isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar. E tem que enfrentar como? Com a mensagem do evangelho. Então, por isso, fraternidade e amizade social. É a compreensão de que a gente só pode, de fato, viver bem na sociedade se a gente estabelecer e desenvolver relações de amizade que sejam de fraternidade. Fraternidade vem de frater, que quer dizer irmão. Frater é irmão, vem do latim. Fraternidade é irmandade, né? É Uhum. frater ser irmão. Esse espírito de irmão, de pessoas que gostam de estar juntos, que gostam de conversar, que se protege, aquela coisa do mesmo sangue, né? Aquela coisa afetiva, gostosa, né? Então a fraternidade, que é compromisso, que é solidariedade, que é verdade, enfim, tudo isso. Então fraternidade e amizade social é o tema. O tema é o conteúdo, é aquilo que a gente tem que estudar, conhecer, por que esse grito pela fraternidade e amizade social, o que que a gente nota que está acontecendo, que não pode continuar, que não faz bem a ninguém, como é que desentendimentos, maledicência, falar mal, não faz bem a ninguém isso, e falar mal dos outros, né. Sim. Eu também muitas vezes digo e repito sempre de novo e agora aqui, que eu desde criança me lembro quando eu aprendi, lá do catequista, depois em casa também, que a gente nunca deve falar mal dos outros. Sim. E esse nunca falar mal dos outros diziam assim: "Olha, se tu falares mal dos outros, tu é como ir na torre da igreja", para nós, assim, que vivemos na
casa simples na roça, a torre da igreja era alta, né? É subir na torre da igreja em dia de vento sul, ela dava os ventos sul forte, é abrir um saco de pena que se espalha por toda parte. Depois, quando tu te arrependes e percebes o erro que tu fazes, tu terias que juntar todas essas penas de volta. Então, quando tu falas mal dos outros, é como fazer isso, e tu nunca mais vais conseguir limpar o nome do outro, mas tem uma dívida que tu não pagas mais. Como é que tu vais se sentir diante de Deus e como é que tu vais pagar essa dívida para com teu irmão? Então, hoje, quando alguém vai numa rede social, dessas tantas que tem aí, e usa esses meios poderosos de comunicação para lançar suspeitas contra alguém, diz o que não sabe, diz o que ouviu dizer, porque ouviu dizer já faz de conta que sabe, ou porque tem raiva, joga coisa, faz um mal tão grande, e peca de forma tão grave, às vezes se torna uma coisa, é matar o outro, é um crime. Eu posso matar o outro, eliminá-lo fisicamente, mas posso matá-lo também desanimando, jogando ele na sarjeta, destruindo ele, difamando. Eu posso fazer isso. Isso é uma falta de amor terrível. Como é que a gente vai se refazer disso, né? Então o cristão precisa ter isso presente. E a campanha da fraternidade quer fazer entender isso, que a gente precisa deixar disso. A gente precisa passar a se gostar, a conversar, sem deixar de discordar, quando é o caso de discordar. Sem deixar de ver a diferença que existe no outro, mas fazer disso uma oportunidade. Desafiar-se, saber conviver com o outro que é diferente. Eu não posso ter raiva e excluí-lo porque eu não o aprovo. Não pode ser assim. Eu devo continuar fazendo bem a ele. Se ele vier me pedir um copo d'água, eu tenho que dar um copo d'água. Se eu ganhei isso de presente, se vier alguém aqui que me é antipático demais, diz, me dá isso, eu devo saber dar, né? Se por uma coisa que eu posso dar, né? Sim. Então, mas eu devo saber repartir, partilhar com o outro, rezar por ele, né? Eu agora, com aquela história da bênção dos que vivem em uniões irregulares, né? Como tem gente que não entendeu, porque parece que não quis entender. Sim. Não se trata de abençoar o erro, trata-se de dizer, a pessoa está errada, mas ela quer a ajuda de Deus para superar a sua dificuldade. Se eu estou numa igreja, às vezes aqui a gente faz pouco, mas eu venho de onde você tinha a prática do final da missa sempre sair pelo corredor e ir lá na frente da igreja de se despedir das pessoas. Quantas vezes tem pessoas lá, dá uma bênção, que toca em mim, eu estou com problemas. A gente não pergunta como é a tua vida, com quem tu estás casado, a gente não pergunta, a gente vai dar a bênção. É essa bênção que o Papa disse que pode ser dada. Uhum. É isso. Então, só eu quase diria assim, parece, mas eu não posso julgar, mas parece uma má vontade. Dá a impressão de que é uma má vontade em querer compreender isso, né? Então nós devemos abençoar, quer dizer, rezar. A gente tem que rezar pelos pecadores, rezar pelos que nos perseguem, rezar, enfim, por todos. Devo rezar por os criminosos que estão na cadeia, eu preciso rezar por eles. Eu devo rezar pelos outros, é um ato de misericórdia, de caridade. Então como é que um padre vai deixar de dar uma bênção a alguém que vive no pecado, mas quer uma bênção, quer uma ajuda, entendeu? Então, Deus não corre com ninguém, Deus não afasta a pessoa porque ela está no erro. Pelo contrário, Deus abraça. Deus que é como aquele leproso, vai como aquele jogado à beira da sarjeta, Jesus se aproxima, porque a pessoa precisa do amor para sentir força para querer mudar. É quando uma pessoa está muito mal, muito ruim, não se comporta, muitas pessoas que são delinquentes, quando encontram alguém que a ama, a pessoa muda, né? Então, é o amor que muda, não é o ódio que muda. É isso que o Papa ensina. Isso eu gostaria de dizer para os que nos ouvem, nos veem assim, é preciso olhar esse lado, para compreender a beleza do Evangelho, que é uma coisa completamente diferente das pequenas coisas tão mesquinhas que às vezes se espalham por aí. Então, por isso a campanha da fraternidade diz, se apoiando no Evangelho, vós sois todos irmãos e irmãs. Está lá em Mateus, a afirmação de Jesus, vocês são irmãos e irmãs, então ajam e vivam como irmãos e irmãs, e não se odeiem, né? Essa é a beleza. A campanha da fraternidade quer trazer essa verdade. E todo cristão, todo católico deve abraçar isso com vigor, com entusiasmo. Os pais falam disso com os irmãos, se servirem desse conteúdo para educar os filhos, né? Nas escolas, para educar na catequese, na igreja, os padres, os diáconos, todas as lideranças, os movimentos. Devia haver uma fome agora, uma fome, eu quero conhecer isso. Um padre, um diácono que é contra isso, infelizmente está enganado. Não pode, tem um bispo que ele está enganado, ele não entendeu, né? A gente tem que rezar por ele também. Então, e assim, então o pai de família diz, mas eu quero saber o que é. Se a minha igreja diz, eu quero saber o que é, leia, vai se entusiasmar com o que está dito aqui, vai dizer, puxa, eu não me dava conta disso, e de fato eu preciso disso.
Olha, eu estou insistindo disso aqui, sabendo que talvez alguém que me insista não esteja nem se agradando de me ouvir, mas eu não Sim. posso deixar de dizer, porque eu não digo isso contra, para desfazer, estou fazendo para ver se a pessoa que não entendeu começa a entender. Eu sei que aqui tem um tesouro, e se ela não conhecer, ela está perdendo. Eu não posso deixar de dar a oportunidade dela encontrar isso. Por isso eu tenho que dizer, se a gente não fala, ninguém conhece. Se a gente não diz, a pessoa não ama, né? Então a gente precisa explicar. Eu não consigo deixar de falar nisso. Até já disse para alguns, em alguns encontros aqui, eu digo, olha, eu peço licença, peço desculpas, não me leva mais, eu não posso deixar de falar. Então eu começo a falar disso, sobre o engano e o erro que é a crítica, a maledicência, a destruição que fazem dessas coisas tão bonitas, tão grandes, que são de Jesus, são da igreja, que são do evangelho, e que a igreja tem a missão de propagar, de falar para todo mundo. Ao dizer isso, eu não agrido ninguém, eu não estou indo contra ninguém, estou Uhum. destruindo ninguém, eu estou querendo fazer que a pessoa alcance esse tesouro, é Sim. isso. Então, coragem, não rejeite sem saber o que é. Às vezes se encontra alguém, eu já vi que alguém encontrou uma pedra, deu até um chute e jogou fora, um outro foi lá e ajuntou, poliu, era um diamante. Uhum. Então, às vezes, a gente perde uma pedra preciosa porque a gente foi pela aparência, pelo que disseram, e a gente não foi saber o que era. A gente precisa saber. Eu era adolescente, eu li um livrinho, daqueles livrinhos assim que a gente diz meio água com açúcar, mas que tinham pequenas histórias adocicadas, mas eram inspiradoras, Uhum. bonitas. Eu me lembro que lá dizia que uma vez que uma pessoa, pensando naquelas cidades antigas, rodeadas de muralha, que tinham pórticos, né? Então dizia lá que alguém chegou para uma cidade, viu um pórtico todo mal cuidado, meio destruído, e pensou: "Ixi, aqui deve morar um povo ruim, desleixado", e foi embora. O outro foi ver, encontrou uma sociedade bela, belíssima, porque ele não se deixou levar pela aparência. Uhum. Ele foi conhecer. Quer dizer, eu posso encontrar uma pessoa que no seu rosto, no seu olhar, me faz eu sentir uma certa antipatia, por razões que lá estão no meu inconsciente. E eu rejeito a pessoa. E eu perco de fazer amizade com uma pessoa extraordinária, uma bela personalidade. A gente deve sempre ter a capacidade de dar o tempo, de procurar conhecer, de escutar, para avaliar com calma, para depois que a gente tem conhecimento real poder emitir uma opinião, mas não ser superficial. Vivemos num tempo em que a superficialidade reina. A gente não dá tempo de ouvir o outro. A gente já, antes de outro tomar de falar, a gente já diz que não é, já critica, já discorda, é superficialidade, é coisa de adolescente. Uhum. Da adolescente, aqui não falo mal do adolescente, quer dizer que é dessa fase. Na adolescência, que é bonita, é uma bela fase, mas só a gente tem que ajudar a entrar mas, na verdade das coisas. Quando digo que é de adolescente, ali a gente entende, mas de alguém que tem 30, 40, 50 anos, aí já devia ter superado, né? A gente precisa crescer. Eu também preciso aprender muitas coisas, mas essas eu gostaria de poder dizer, porque eu sei que são verdade. Sim. João, sei que seu tempo curto também, mas quero agradecer mais uma vez pelo senhor ter aceito o convite. Dizer que nós estamos sempre de portas abertas aqui para poder lhe receber. Toda vez que o senhor achar necessário também, ah, sei que nós, sei do nosso tamanho, sei da nossa posição, sei que seria, acho que até pensar muito de nós, achar que aqui é um lugar de alta comunicação, né? Mas toda vez que o senhor quiser usar desse espaço também para poder comunicar, ainda que seja uma parcela do seu povo da Diocese de Novo Hamburgo, sinta-se à vontade, nós estamos sempre abertos para o senhor, para toda a nossa Diocese, a gente está sempre à disposição. Obrigado pelo senhor poder nos direcionar, então, enquanto pastor também, né, poder nos mostrar e nos livrar como o pastor realmente faz diante das suas ovelhas, livrar dos perigos dos lobos que estão por aí, hã, muitas vezes tentando nos enganar, como conta as histórias, né, em pele de cordeiro, apresentando histórias que não são verdadeiras. Muito obrigado pelo seu carinho. Agradecer também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, a loja Seja Manuel, Holy NH. O Instagram de todo mundo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quiser comprar alguns dos produtos, é só você clicar aí na descrição do vídeo, vai ter o Instagram de todo mundo e por ali você consegue todos os contatos necessários, todos os caminhos. Então, se o senhor puder também nos abençoar para que nós possamos Sim. terminar esse episódio com a bênção do Uhum. Senhor. Então eu termino assim lembrando que, hã, a igreja é uma instituição confiável. Amém.
Para mim é a mais confiável. Amém. Isso, então, eu confio na minha igreja, porque eu a conheço. Então eu peço também que o meu irmão, minha irmã católicos também confiem na igreja. E mesmo que a igreja seja feita de pessoas humanas que possam eventualmente falhar aqui e ali, eu prefiro confiar na minha igreja e eventualmente errar com ela, do que pretender acertar sozinho, ou de ir atrás de outros que não são a minha igreja, Sim. ou que não têm a opinião dela, e que eu não sei quem são, e que portanto não são confiáveis. Sim. Então vamos confiar na nossa igreja, que sempre procura cada vez mais se alicerçar em Jesus, né. Amém. Desejo então também que a quaresma seja muito boa para todos, para os que nos ouvem e assistem, né, e tenha uma feliz Páscoa, e agradeço essa oportunidade, também estou sempre à disposição. Amém. Então agora peçamos a Deus a graça para cada um dos que nos ouve, nos veem, suas famílias, suas comunidades, também consigam ter o dom do discernimento, poder compreender essas coisas tão grandes, tão bonitas, não porque eu disse, mas porque elas são verdadeiras. Amém. Procurem conhecê-las e encontrarão coisas ainda muito mais maravilhosas do que eu consegui dizer. Então que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Deixe aí nos comentários, talvez, se você tem alguma sugestão também de mais temas que nós possamos trazer aqui, que nós queremos poder tirar suas dúvidas, talvez algo que ainda não ficou tão claro, deixe aí nos comentários para que a gente possa estar junto, tá bom? Nos vemos na próxima semana. Não esqueça, você é o embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura.